A saudação é com a paz do Senhor. Vamos ao capítulo 4 do Evangelho de João Marcos. Capítulo 4 do Evangelho segundo João Marcos. Nós vamos ler 3 versículos, o versículo 35, o versículo 38 e o versículo 41. Todos os que trouxeram Bíblias, localize o Evangelho de João Marcos. João é o nome judaico e Marcos é o nome romano. João é Yohanan no hebraico, que significa Deus concede graça. Ele está logo após o Evangelho de Mateus, mas todos nós sabemos que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E mais de 50% do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas foram extraídos do Evangelho de Marcos. Quem achou, diga eu achei. Versículo 35 de Marcos 4 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, repitam comigo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Tome seu assento, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Mantenha a sua Bíblia aberta. Bom, eu tenho dificuldade com essas primeiras palavras, porque eu gosto muito de a Bíblia logo, é uma criação que eu tenho, mas eu preciso dizer da alegria de poder estar aqui, conhecer esse ministério. Eu estou impactado, meu Deus, só esse templo aqui é um templo muito bom, meu Deus. Deus abençoe o pastor Galdino, não é? Júnior. Depois pastor Marcos, que é o atual, não é? Pastor Rubens, pastor José. O senhor é José Gonçalves? É? Eu sou Carvalho Júnior, mas o meu nome completo é José Gonçalves de Carvalho Júnior. Eu acho que a gente é meio parente. Meu Deus, o senhor é de Bahia, não? Pois é, então eu sou do Goiás, então não tem nada a ver, meu. Pastor Roberto e o pastor Renato. Meu Deus, Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe ainda mais esse ministério, ok? Eu gostaria, com a ajuda do Espírito Santo e a boa educação dos irmãos, eu gostaria de entender de forma lacônica esse texto. E esse texto aqui, Jesus acalmando a tempestade, ele também foi registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 8, e também foi registrado pelo evangelista Lucas, também no capítulo 8. Ou seja, nós temos aqui um texto que foi registrado pelos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Então nós temos aqui o que nós chamamos na teologia de evangelho sinótico, ou evangelho da visão conjunta. E quem deu esse nome de evangelho sinótico foi o teólogo JJ no ano de 1776. Quando ele estudava a Bíblia e ditamente os evangelhos, ele percebeu que Mateus, Marcos e Lucas falavam a mesma coisa
com algumas minúcias algumas diferenças. Então nós temos um texto que foi escrito por Mateus, e Mateus escreveu o que viu, porque ele estava dentro do barco naquele dia, porque ele fazia parte do colegiado apostólico. Lucas, quando escreveu esse texto, ele escreveu de tanto fiscalizar ou pesquisar, pois nós sabemos que o Dr. Lucas tinha duas formações, ele era historiador e ele era médico. E conforme ele diz, quando escreve algo, depois de muitas pesquisas, ele escreveu esse texto, recorrendo também do Evangelho de Marcos. Agora, Marcos, quando escreveu esse texto, ele escreveu daquilo que ele ouviu de Pedro, porque Pedro também estava no barco naquele dia. E Pedro investiu muito no ministério de Marcos. Tudo que o Marcos passou a ser, ele deve muito a Deus e ao incentivo de Pedro ao seu ministério. Ora, então nós temos um texto que foi escrito por Mateus, porque estava lá. Nós temos um texto que foi escrito por Marcos, que ouviu de Pedro. E nós temos um texto que foi escrito por Lucas. De tanto ele pesquisar, ele colocou esse texto no seu evangelho. Se nós temos um texto que foi dito e escrito por 3 evangelistas, então por que eu prefiro não pregar e estudar esse texto na visão de Marcos? É simples, porque quando Mateus escreveu esse texto, ele escreveu para os judeus, pois o evangelho de Mateus foi destinado aos judeus, e ele queria atingir os judeus, e os judeus só conseguiam ler um livro se contassem nomes, o que nós chamamos de genealogia. Quando Lucas escreveu esse texto, ele escreveu para os gregos, e os gregos gostavam de uma leitura que envolvesse nomes e que envolvesse palavras bonitas. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, você vai se deparar muito com a palavra sabedoria e mistério. E a palavra mistério, ela é oriunda da cultura do grego, da Grécia. Agora, quando Marcos escreveu o seu Evangelho, ele escreveu para os romanos. E os romanos são diferentes dos judeus e dos gregos, porque os romanos gostam de uma leitura que envolva ação. Os romanos, eles gostam de uma leitura que apareça um herói, aquele que vence a batalha, aquele que vence na espada, no escudo, na lança. Os heróis romanos, eles eram adorados, e os romanos gostavam de uma leitura que aparecesse um herói. Aí você vai dar glória a Deus aí. Por quê? Porque quando Marcos escreve para os romanos, ele quer falar de um herói chamado Jesus, mas esse herói chamado Jesus, ele era diferente dos heróis romanos, porque os heróis romanos, eles só conseguiam vencer outro homem. Eles nunca venceram o diabo, eles nunca venceram o inferno, eles nunca venceram a morte. Mas o herói que Marcos vai falar, ele venceu o diabo, ele venceu o inferno, ele venceu a morte. Quando Marcos apresenta Jesus aos romanos, ele vai apresentar um herói diferente. Olha, se tu não deres glória, um herói diferenciado, porque os heróis romanos não tinham poder de dar vista aos cegos, não tinham poder de levantar o paralítico. Já era para você ter dado glória a Deus no paralítico, mas tudo bem. Não tinham poder de ressuscitar os mortos, não tinham poder de pegar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar muita gente. Agora o herói que Marcos vai falar, ele é diferente. Ele dá vista aos cegos, ele levanta o paralítico, ele ressuscita os mortos. Oh, glória! A diferença desse herói para os heróis romanos é que todos os heróis romanos morreram e ficaram enterrados. Agora o herói que Marcos vai falar, ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Para a glória de Deus. Então o que me traz aqui essa noite, só depois dessa introdução bem pequena para a gente entender a origem do texto,
Eu quero estudar com vocês rapidinho sobre as 3 vozes que eu vejo nesse texto aqui. Nós temos 3 vozes aqui. 3 vozes. A primeira voz está no versículo 38. A segunda voz está a primeira no versículo 35. A segunda no versículo 38. E a terceira no versículo 41. Como é que esse texto começa? Me ajuda aí, lê comigo aí, ó. Essa história começa assim, ó. Naquele dia, diga comigo, naquele dia. Como é que a gente estuda a Bíblia? Existe uma regra da hermenêutica, de várias, é que você precisa perguntar para a Bíblia. A gente estuda a Bíblia perguntando. O texto começa abrindo uma oportunidade para nós perguntarmos. O texto diz assim, naquele dia. Então a gente pergunta, que dia foi esse? O que Jesus fez nesse dia? O que ele fez antes de chegar a essa hora? Aí nós vamos recorrer para onde? Para o que nós chamamos de contexto. E o contexto vai nos informar que aquele dia foi um dia que Jesus passou quase o dia ensinando. Naquele dia, sabe o que ele ensinou? A parábola do semeador. Está tudo no contexto aí. Naquele dia ele ensinou a parábola da candeia. Naquele dia ele ensinou sobre a parábola do grão de mostarda. Naquele dia foi um dia que Jesus resolveu ensinar por meio de parábolas. Só que depois que ele passa um período do dia ensinando, ele tem o desejo de ir para o outro lado. Ele quer para uma região de Gadara, que fazia parte daquela região chamada Decápolis. E essa palavra significa o conjunto de 10 cidades. Gadara, Enon e tantas outras que eu esqueci hoje. Jesus queria chegar do outro lado. Então ele reúne os discípulos na beira da praia. Muita gente estava ali também. E ele diz assim: passemos para outra margem. O verbo que Jesus utiliza aqui é o verbo passar. E o verbo passar no Aurélio, você que não saiu da faculdade sabe que é um verbo de movimentação. Passar não é um verbo estático, não é um verbo morto, que prende, mas é um verbo de movimentação. Então Jesus diz assim: olha, nós vamos chegar do outro lado. Eu pensei que tu ia dar um glória a Deus, porque eu joguei até a minha mão assim, pensei que você ia dar um glória a Deus. Ele quer chegar do outro lado. Então qual é a primeira voz que nós temos nesse texto? É a voz de Jesus. E o que ele diz? Olha, não importa o que aconteça daqui para frente, nós vamos chegar do outro lado. Olha como Jesus é muito especial. Olha, eu estou com ele há 45 anos de idade, que eu tenho 45 anos de vida. Então eu estou com ele há 45 anos, nascido na igreja Assembleia. Olha como Jesus é especial. Ele não fala que terá uma tempestade lá na frente, mas ele garante que eles vão chegar. Então a primeira voz é a voz de Jesus no texto. Não importa se vento contrário, não importa se ondas, não importa. Então, eu venho aqui falar esse texto para vocês. Jesus não está dizendo para você que você vai sofrer, o que vai acontecer. Não, Ele só está dizendo que apareça o que aparecer, vocês vão chegar do outro lado. Ora cachorra mandarai. Esse é o desejo dele. Aleluia. Então ele garante, ele afirma, ele usa, eu estou sentindo Deus aqui, ele usa o verbo de movimento. Ele diz vamos passar. Só que ele diz vamos passar para os discípulos que estão no mesmo barco e para os barquinhos que o seguirão. Se eu tivesse ali naquele dia, olharia logo para o tempo. Não é assim que a gente faz? Parece que eu não gosto de acrescentar nada, que eu tenho cuidado com Bíblia. Mas vamos imaginar Pedro dando uma olhada, conhecendo o mar. O Tiago, filho de Zebedeu, o João, trabalhavam em mar, pesca. Mas lógico que nós vamos passar. Tudo indica, olha que tarde bonita. Mas não é bem assim. Jesus sabe por que está falando, vamos passar.
Jesus sabe porque está falando contigo essa noite. Então para de ficar preocupado com o que tem na frente. Vá acreditando, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar e vou chegar lá do outro lado. Mas vamos correr aqui, senão a gente só fica no 35. Então a primeira voz que aparece no texto é a voz de Jesus. E ele usa um verbo de ação. Olha o versículo 36, diz: aí ele está lá na praia, despede a multidão, pegaram Jesus e colocaram no barco, e outros barcos o seguiam. Não há o que explicar aqui. Versículo 37 diz: ora, a palavra ora no grego significa de repente, sem esperar, sem que ninguém esteja programado. Cuidado, viu, irmão? Nossa vida tem um tal de hora aí que de vez em quando só Jesus na causa, né? Ora, uma vírgula, vírgula no Aurélio significa pausa de respiração na frase. Uma frase sem vírgula não é frase, a vírgula dá ênfase à frase. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. O vento, o ar na atmosfera. O que é o vento, irmão? É um fenômeno meteorológico que é formado pelo ar na atmosfera. Esse ar na atmosfera, devido ao movimento de rotação e translação do planeta, esse ar transforma-se em vento. E esse vento, quando vem, ele é forte, ele é sagaz, ele é impetuoso. E esse vento que foi formado, esse ar que torna-se em vento na atmosfera, pelo movimento da translação e rotação do planeta, ele vem e empola as ondas, o mar começa a ficar bravio, as ondas começam a bater no barco. Mas Jesus está lá. Deu para entender ou está difícil? Deixa eu abrir um parêntese aqui. Como é que você reage, irmão, quando chega a tempestade e Jesus fica em silêncio? Como é que você reage? Porque a gente começa a criar algumas coisas engraçadas na nossa caminhada cristã. Não, pode deixar comigo. Deixar contigo o quê? Não, porque Jesus tem que falar. Calma aí. Ele fala a hora que quer, porque Ele é soberano. Olha, vai valer um glória a Deus no que eu vou explicar. Jesus é tão bom, é tão poderoso, é tão grande, que quando Ele quer decidir alguma coisa, Ele chama Ele mesmo, Ele reúne com Ele mesmo, e Ele decide com Ele mesmo. Aí pronto, acabou. Ele não precisa de ninguém para decidir. Aleluia! Pega aí na mão do seu irmão, diga assim: meu irmão, quando chega a tempestade, como é que você reage vendo que ele está em silêncio? Parece que ele não está nem aí, não é? Tá sim. Ele não te disse lá na praia que tu ia passar, então ele está sossegado. Ele não disse lá que você ia romper, então ele está acreditando. Ele não disse lá na praia que nada vai deter. Não foi ele que disse. O que acontece? Vamos continuar o estudo aqui. O que acontece? Ele está lá dormindo. O vento empola as ondas. Bate. Versículo 38 diz que ele dorme. Ele não perde o controle da situação. Você tem que parar com esse negócio de ficar a noite toda andando na tua casa, irmão. Chegou o problema, vai dormir. Eu vou falar, me trouxeram para falar, agora segura aí. Para com esse negócio, remédio. Ei, ele não falou que tu ia passar? Então vai dormir. Chegou a tempestade, não tem o que fazer, vai dormir. Tenha o controle da situação, não te desespera não, porque Jesus está no barco, Jesus está no barco. Não fica sem dormir não, irmão. Não fica aí agoniado, ai meu Deus. Não, calma.
Ele falou para você, não falou? Calma. E o que incomoda Jesus não são as ondas, é o desespero dos discípulos. Isso que incomoda Jesus. Porque o vento não incomoda Jesus. O mar bravio não incomoda. Não entenderam, né? Tudo bem. O mar bravio não incomoda Jesus. Agora o desespero dos discípulos incomoda. Pastor, cadê a voz? A voz está aqui. Eita, olha só. E, diz assim: eles o despertarão, rão é plural, ele disserão, tudo é plural. Então não foi só um que despertou Jesus. Eu também não sei se eles fizeram uma reunião ministerial na hora do barco lá. Disseram, quem tem coragem aí, ó. Quem é corajoso de ligar essa hora para o pastor presidente? Quem? Ninguém quer. Só que mais de um, rão é mais de um. Só que eles são tão inteligentes assim, os discípulos, que ao acordar Jesus, eles tiveram que justificar porque estavam acordando Jesus. Sim ou não? Ninguém acorda ninguém sem justificar. Disseram, mestre, essa palavra mestre é didásculos no grego, que significa que Jesus é o mestre por excelência, ele é o melhor, ele é o maior, ele é o grande. Eu gosto da expressão que eles usam, mestre, tu és o maior, eles sabem disso. Acorda, desperta, porque vamos perecer. Aí eles estão justificando. Se o senhor não acordar, o barco vai afundar. Mas olha como é que nós somos, irmão. Olha como o crente é uma bênção. Eu digo isso porque eu estou nisso há 45 anos, então eu sei como é que é também. O que foi que Jesus, a primeira voz do texto é a voz de Jesus, passamos. A segunda voz é uma voz que não aparece na referência, mas aparece na inferência. Qual é a voz? É a voz da tempestade. Quem estava dizendo para os discípulos que eles iriam morrer? É o vento, é a onda, é a tempestade. Deu para entender ou está difícil? Então a tempestade dizia, vão morrer, acabou a vida de vocês, não tem mais jeito. E pelo jeito, eles ouviram mais a tempestade do que Jesus. Deu para entender ou está difícil? Porque o que Jesus disse na praia foi sucumbido por aquilo que a tempestade estava falando. A tempestade que disse, agora não tem mais jeito para vocês, rapaz, vocês vão morrer tudo afogado. Não, eu estou essa noite para te dizer que a tempestade ela fala, sim. A dor fala, a dúvida fala, muitos problemas falam, mas essa voz não pode ser maior do que a voz de Jesus na tua vida. Não pode. Por mais que a tempestade diga, vai afundar, vou destruir teu barco, vou destruir sua casa, vou destruir teu ministério, vou destruir teus sonhos, ela só está falando, mas a gente vai colocar aquilo que ele diz, vou chegar do outro lado, vou chegar do outro lado. Para de ouvir mais a tempestade, meu irmão. Ramandaracachúria. Pegue na mão do teu irmão, isso aqui é mal de pedagogo. Pega na mão dele e aperta até ele falar, ei irmão, está doendo, aperta. Diga para ele, feche os teus ouvidos para a voz da tempestade e abra os teus ouvidos para a voz de Jesus. Quem manda é Jesus, quem manda é Jesus, quem manda é Jesus, quem manda é Jesus. Não é a tempestade. Só que o ser humano nós somos assim, ó. Eu não sei dar minutos, horas, no momento em que Jesus fala, eles entram no barco, chega a tempestade. Eu acho que não levou nem uma hora, eu acho. Porque também a travessia não era muito longa. Mas percebam, há uma diferença entre escutar e ouvir. Os discípulos, quando Jesus falou, eles escutaram. Agora, quando a tempestade falou, eles ouviram.
É diferente. É mais ou menos, isso aí, mais ou menos isso aí. Vejam a diferença entre escutar e ouvir. Eles escutaram, mas eles ouviram tanto a tempestade que disseram: acorda, vamos morrer. Estou na Bíblia ou não estou? Acorda, vamos morrer. Então era para eles ter escutado a tempestade e ouvido Jesus, mas eles mudaram. Eles escutaram Jesus e ouviram a tempestade. E vejam como a tempestade tem o poder de mudar aquilo que Jesus falou. Está aqui no texto. É só nós exaurirmos, fazemos uma exegese do texto. Veja como a tempestade tem o poder de diminuir o que Jesus disse. Jesus disse: vamos passar. Quando eles falaram, eles disseram: Senhor, acorda porque vamos morrer. Jesus não disse que eles iam morrer. Jesus disse que eles iam passar. Também Jesus não disse que essa travessia era fácil. Também ele não disse: ó, mamão com açúcar, vamos passar, não importa, vamos passar. Só que a tempestade está dizendo para muitos crentes: ó, não tem, eu vou fechar essa porta, eu vou acabar com a tua família. Eu estou aqui para dizer isso a você. Só escute. Se tu quiser escutar, nem dá moral. Faz o seguinte: sabe o que você tem que fazer quando chegar a luta? Diga assim: você está atrasado. Não, você não entendeu. Vou beber água agora porque você não entendeu. Entenderam? Vou repetir para você entender. Quando chegar a luta, tempestade, dor, calúnia, perseguição, diga assim: você está atrasado. Não entenderam ainda? Sim ou não? Vamos interagir, vamos interagir. Isso não tem nada de espiritual, irmão. Isso são técnicas pedagógicas. Pegue aí na mão do seu irmão aí, diga para ele: meu irmão, diga assim: meu irmão, quando chegar a luta, diga: você está atrasado a luta. Quando chegar a calúnia, diga: você está atrasado. Eu ouvi dele, eu ouvi a promessa primeiro. Então primeiro vem a palavra que vamos passar. Quando chegar a luta, diga: está atrasado, está atrasado, está atrasado, está atrasado, está atrasado. Então essa noite para de ouvir a tempestade. Eu tenho uma esposa desse tamaninho, pequena, está comigo há 21 anos. E ela tem um problema, as convulsões, umas coisinhas assim. Eu vivo ouvindo a tempestade falar. Meu Deus. Ela teve uma crise aí muito forte. Quebrou o box, quebrou a pia, se cortou toda, saiu sangue pelo nariz, tal, pedaço de carne, foi um estrago. Ela se cortou toda. Nós a levamos para o médico, aquela coisa toda. Era umas 5 horas da tarde. Quando deu 11 horas da noite, o doutor chegou lá, o Wagner Roberto, disse assim: essa foi feia, hein? Eu disse: é mesmo, é? E disse: ó, todos os sentidos dela foram afetados. O que eu tenho aqui para te dizer não é coisa boa. Eu digo: pode falar. A tempestade falando, né? Pode falar. Ela não vai ouvir, não vai ver, não vai falar. Eu disse: doutor, quem está falando isso? Ele disse: medicina. Eu: graças a Deus, né? Não entenderam, né? Quem está dizendo isso? A medicina. Eu disse: já pensou se ele recebeu uma revelação de Deus lá e era Deus falando? Ele disse: eu não entendi. Eu disse: graças a Deus. De como tu dá graças a Deus? Eu disse: primeiro que em tudo dá graça. Segundo é que já pensou se fosse Jesus estivesse dizendo? Ele: ela vem você com a fé. Eu digo: eu só tenho ela, né? Fé no hebraico é emuná, fidelidade. Então a única coisa é só ela que eu tenho. Aí ele disse: vai. Eu digo: é o seguinte, lá na igreja, doutor, tem um hino que diz assim, ó: ele vai além da medicina. Ele disse: então tu não acredita? Se eu acredito tanto na medicina que ela está aqui. Só que o Jesus que eu sirvo, ele é muito maior. Ele disse: vamos ver, depois de 15 dias, se tu não der glória a Deus, eu vou ir. Depois de 15 dias, minha mulher saiu andando, falando. Está andando até hoje, está falando até demais, está falando, está andando, está gastando, vive no shopping. Meu Deus! Quem manda é Ele, quem fala é Ele, quem fala é Ele! Vamos concluindo, para não cansá-los. Primeira voz de Jesus, segunda voz da tempestade. E ela muda o que Jesus falou se você não tiver cuidado. Aí Jesus acorda. Eu gosto do versículo 39, porque Jesus acorda
controlando todas as coisas, né? Eu não sei se o sono dele era pesado, mas ele acorda com controle absoluto. Porque quando ele acorda, o texto diz assim: e ele, despertando do sono, repreendeu o vento. Por isso que eu digo para você ter calma, porque ele sabe o que está fazendo. Não entendeu, né? Ele sabe. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe tanto que quando ele despertou, ele já foi logo no vento. Ele foi logo nesse fenômeno meteorológico, nessa formação de ar, que pelo movimento transforma-se em vento. Aí eu fui pesquisar sobre alguns tipos de vento, rapidinho. Os cientistas dizem que há 2 tipos de vento. O primeiro tipo de vento, eles dizem que é chamado de rajada. Rajada é aquele vento que a sua intensidade é muito grande, mas a sua duração é pouca. Passa logo. O segundo tipo de vento que nós temos é brisa leve. Aí você diz: ai, que mal, eu quero a brisa leve. Vamos ver se você vai querer mesmo. Os cientistas dizem que a brisa leve é diferente da rajada. A sua intensidade é menor, mas a sua duração é muito maior. Demora para passar. Aí eles dizem, os que conhecem, que todos os tsunamis, os maremotos, tudo isso que acontece, não é a rajada que faz, mas é a brisa leve. Porque a rajada, a intensidade é forte, a duração é pouca. A brisa leve, a intensidade é fraca, mas a duração, meu irmão. Eu vou muito ao Japão e conheci de perto o que um tsunami faz. Logo após aquele, eu fui lá. Fui lá na cidade e vi como é que é. Então, eu não sei se foi uma rajada ou uma brisa leve. Eu só sei que quando ele acorda, ele repreende. A palavra repreender no grego significa que a voz de Jesus é maior do que a voz do vento. Não, você não entendeu. Irmão, vento é solto. Vento ninguém segura. Vento entra e sai destruindo. Ninguém tem capacidade de parar o vento. Mas esse Jesus aqui, é especial. Por quê? Vamos voltar à criação. Todo mundo sabe que Jesus foi o agente da criação. Vocês sabem disso, ok? Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Então quem manda no vento? Quem é o pai do vento? Quem criou o vento? Não, você não entendeu. Vou pregar só para os irmãos aqui. Quem criou o vento? Quem é o pai do vento? Quem manda mais, a criatura ou o Criador? Então, quando Jesus acorda, ele diz: ei, vento, quem está falando aqui é quem te criou, hein? Não, levante a sua mão e dê o teu maior glória a Deus, se tu podes essa noite. Então te anima, porque o Jesus que você serve, Ele tem poder sobre o vento. E tem mais, há uma palavra revelada aqui, que a gente vai entrar no mundo espiritual e nós vamos terminar. Na hora da tempestade, não dê muito valor a ela e a sua voz. Sabe por quê? Porque se tu começares a ouvir a voz da tempestade, tu vai pular do barco. E o Espírito Santo está dizendo para você não pular do barco, porque Jesus não está fora do barco, Ele está dentro do barco. Meu Deus, eu quando dou essas alteadas, eu só falto cair de tonteira. Como eu estou mudando, meu Deus. Então não adianta você pular do barco. Tem gente que na hora da tempestade toma atitude precipitada. O Espírito Santo está dizendo: fica no barco, fica no barco. Eu vou ficar no barco até você dar glória a Deus. Fica no barco, fica no barco. Aí você diz: espera aí, como fica no barco? Existe uma matéria na grade, negócio de teologia, eu mexo isso desde 88, quando entrei em Pindamonhangaba. Então,
existe uma grade no roteiro da teologia, melhor dizendo, uma matéria chamada doutrina tipologia, que é a doutrina dos tipos. E esse barco aqui, ele traz dentro da tipologia a ideia da igreja. O que é o barco? É a igreja. Não entenderam, né? Vou pregar só para os obreiros. O que é o barco? É a igreja. Então, quando tu pula fora da igreja na hora da tempestade, tu vai morrer afogado. Porque Jesus não está fora da igreja, Ele está dentro da igreja, Ele está com a igreja. Então, olhe para mim aqui, nunca mais esqueça disso. Aconteça o que acontecer, não saia da igreja. Não saia da igreja. Não saia da igreja. Não, eu vou ficar até você não sair. Não saia da igreja. Porque o milagre está dentro da igreja. Qual é a terceira voz nesse texto? A primeira voz é a voz de Jesus. A segunda voz é a voz da tempestade. Depois que Jesus faz esse milagre, olha, interessante que ele olha para o mar e diz assim: não tem mais vento, mar. Bonança. Termino em 2 minutos. O que acontece? Jesus, no meio do mar, olha para os discípulos e fala assim: por que sois tímidos? Eu preciso só explicar isso aqui, porque há uma pregação, algumas, falando que essa timidez aqui é o reflexo ou a característica de um temperamento. Nada a ver. O grego não diz isso. A palavra timidez aqui não significa que é o resultado de alguém que é meio tímido, o temperamento dele, porque senão Jesus não usa só os sanguíneos. Existe um obreiro na Bíblia chamado Timóteo. Ele era tão tímido que, se Paulo diz: ei, valoriza aí, rapaz, os presbíteros colocaram a mão na tua cabeça aí, faz a obra aí, vai para cima, rapaz, não, entendeu? Um dia a gente vem aqui para dar uma olhada nisso aí. E quando Paulo escreve assim ó, para Timóteo, primeiro ele escreveu para Timóteo, ele não escreveu para nós, ele escreveu para Timóteo, chegou para nós, graças a Deus chegou até nós. Mas quando ele escreve assim para Timóteo, ó, procura apresentar-te a Deus, aprovado. Aí ele diz: como obreiro. Isso é mais palavra para a escola bíblica, né? Como obreiro. A palavra aprovado no grego ali é dókimon. Diga comigo, dókimon. Sabe o que significa a palavra? Uma moeda. Uma moeda que faz legível, legítimo. Naquele tempo, as moedas eram tudo iguais. Olhando, o comerciante não podia saber se era falsa ou verdadeira. E quando alguém ia comprar alguma coisa lá, o comerciante pegava a moeda e disse: espera aí, só vou vender se eu escutar o barulho da moeda. Pegava a moeda e jogava para o ar. Quando ela batia no chão, olha, se tu não der glória a Deus, eu vou embora, hein? Conforme o som da moeda, ele dizia: dókimo, verdadeira, provado. Isso é grego, é original. Paulo diz: Timóteo, vão te jogar para cima. Deu para entender ou está difícil? Mas quando te jogarem para cima, produza um som genuíno e verdadeiro, como um obreiro que não tem que se envergonhar. Então a timidez aqui. Então, pastor, o que é essa timidez que Jesus fala? No grego, essa timidez é a ausência da fé. Porque ele diz: por que sois tão tímidos? Cadê a fé? Então, quando eu não tenho fé, eu sou tímido, eu me apequeno diante das lutas. Não, acaba com isso. A fé nos agiganta. Estou na prova, mas eu sei aonde o meu barco vai chegar. Nossa, era para você ter dado glória a Deus agora. Estou na tempestade. Deixa eu explicar e eu termino. Aí Jesus diz: cadê a fé? No original, cadê aquilo que eu disse? Espera aí. O que gera fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Há alguma palavra de Cristo nesse texto, sim ou não? Versículo 35. A primeira palavra é dele. Passemos. Era para gerar fé. Pode deixar, vamos passar mesmo. É por isso que crente tem que vir para a escola dominical, culto de ensino. Não pode faltar culto, porque aqui os pastores vão pregando palavra, e essa palavra vai gerar fé. Aí quando chegar a tempestade, você vai chegar, vai vencer. É por isso que crente não pode faltar culto. Crente não pode faltar igreja.
Aleluia! É Bíblia, 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 Bíblia. Isso aqui que gera fé, ó. Não é zap, não é telefone, não é Face, é Bíblia. Não é computador, é Bíblia. Não é ficar 24 horas, é Bíblia, lê Bíblia. Ah, a fé vem pelo ouvir, e a Bíblia vai falando, e você, eu vou vencer. E nós cantaremos o hino da vitória, em nome de Jesus. Qual é a terceira palavra? É a dos discípulos. Quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar. Pois é. Olha, se você andar comigo 2 dias, eu não tenho mais nada para te surpreender. Primeiro que eu sou chato, eu sei disso. Mas Jesus é tão especial que os discípulos andavam com ele, comiam com ele, dormiam com ele. E Jesus ainda é capaz de surpreender, porque quando você surpreende gente que você não conhece é uma coisa, agora surpreender quem te conhece, só Jesus. Então eu vou terminar essa palavra bem simples essa noite, dizendo a você que esse Jesus que tu anda com ele, vive com ele, ele ainda vai te surpreender muito. Não. Vá ficando de pé e vamos orar, vá ficando de pé. Eu vou repetir mais uma vez e você vai dar um glória a Deus para chegar lá no Japão. Esse Jesus que tu serves há ano ainda é capaz de surpreender você. Então vamos nos preparar para essas surpresas. Vamos nos preparar para esses momentos bons. Então nós temos a voz de Cristo, a voz da tempestade e a voz dos discípulos. Quem é este? Há quem diga que este distancia, e esse, que é um pronome, aproxima. Mas já estão brigando por aí, dizendo que esse aproxima e este. Então vamos ficar, não vamos bater cabeça nisso. Nós vamos só ficar com a ideia de que Jesus é capaz. Jesus é capaz. Como é, pastor? Cura. Então, conforme sempre acontece, quantos entenderam esse texto? Qual é a voz que você vai obedecer? Então eu quero orar por você que está atravessando momentos difíceis. Venham aqui para frente e nós vamos orar. O que vale é aquilo que ele diz, irmão. Nós vamos chegar aonde ele determinou. Narabacai Choriandaraia. Nós vamos chegar aonde ele determinou. Não saia da igreja, não pule do barco. O capítulo 5 do Evangelho de Marcos e o versículo 1 diz que depois de tudo isso o texto diz: e chegaram do outro lado. O Jesus disse no 4:35, vamos chegar do outro lado. Marcos 5:1 diz: e chegaram. Eu vou ficar indo no chegar aqui até você entender. E chegaram. Então, interessante que ele só chegou em Gadara só para repreender um demônio, fazer o rapaz já missionário, pregador, e veio embora. Vocês sabem, né, que o ex-livre disse: eu quero ir contigo, Jesus. Não, fica aí. Tu tem 10 cidades para pregar. Olha que coisa boa. Fala aí para o povo o que Deus fez na tua vida. Irmãos, vamos nos preparar para grandes vitórias de Deus. Nós vamos orar. Ore com fé comigo, nosso Deus e nosso Pai. A tua palavra não mente, Senhor. A tua palavra é a verdade. E a tua palavra gera fé. E nós estamos atravessando momentos difíceis. A tempestade tem falado na vida de muitos crentes. A tempestade tem falado na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Mas nós estamos aqui ouvindo a tua voz. E a tua voz é a certeza plena e absoluta de que nós vamos chegar do outro lado. A tua voz consola a nossa alma. A tua voz consola o nosso coração. A tua voz nos leva à certeza plena, Senhor, de que a tempestade não vai destruir a nossa embarcação, que a tempestade não vai destruir as famílias,
que a tempestade não vai destruir os casamentos, que a tempestade não vai destruir os ministérios, que a tempestade não vai destruir os sonhos, pois o Senhor é maior do que o vento, o Senhor é maior do que a brisa leve, o Senhor é maior do que a rajada. E nós estamos orando pelos teus filhos aqui esta noite, na certeza plena de que eles vão chegar do outro lado, eles vão cantar o hino da vitória do outro lado, e nada vai deter esta igreja, Senhor. As ondas não vão destruir a igreja, o vento contrário não vai tirar a igreja da sua rota. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Os teus filhos que vieram aqui na frente, atrás de algo que só o Senhor é capaz de dar, só o Senhor tem. Por isso eu peço a Ti, em nome de Jesus, cura os enfermos, Pai. Repreende esta enfermidade, esse caroço, esse tumor, esse problema no sangue, esse problema nos ossos, essa dor da cabeça interminável. Em nome de Jesus agora, que eles recebam esse milagre, que eles recebam a salvação, que a salvação entre em seus lares, que o marido dessa minha irmã se converta, que o esposo dessa minha irmã se converta, que esta esposa se converta, que a família do meu irmão toda seja salva. Ó Pai das luzes, Pai de eterna bondade, eles estão diante do altar do Senhor, porque sabem que Tu tens. Continua abençoando esse ministério, Pai. Teu servo que está de viagem, o Teu servo, os obreiros que ombreados estão do Seu lado, continua prosperando a vida dos Teus filhos aqui, continua enviando bênçãos, ó Pai, pois nós somos a Tua igreja e nós chegaremos do outro lado. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Só quem tem glória para dar, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo pode falar em mistério. Ninguém vai destruir teu barco. A palavra de Deus garante isso. Ninguém vai destruir o teu barco. Opa, chopa, anda, cai. Capaiandara, catepa. Periandara, cachoria. Agora eu quero que você abrace uma, abrace duas, abrace quatro, abrace 20, diga para ela: nós chegaremos do outro lado e vamos cantar o hino da vitória. Vai, abraça um, abraça dois, fala com um, fala com quatro. Deus abençoe esta igreja.